Admiro o Marcos. Marcos foi realmente um grande amigo lá no seminário. Um exemplo de alguém bem sério, né? Tanto com as coisas de Deus, da família, do seminário, dos alunos. Ele era o presidente da nossa turma, só para você ter uma ideia, né? Não era pouca coisa não. E hoje eu vejo ele aqui nessa igreja 24 anos, Marcos. Isso é um desafio. Eu estou há quase 17 lá em Amparo e é um desafio. E o Marcos, né, é uma raridade. Um pastor jovem, assim, com tanto tempo na igreja, é uma raridade. Só para você ter uma ideia, no meio dos batistas, eu não sei, não tenho estatísticas recentes, mas a média de um pastor numa igreja batista no estado de São Paulo é de 2 anos e meio por igreja, né? Vai ficar 2 anos e meio e você sai de lá e vai para outra igreja. E isso acontece, um dos motivos, acredito eu, porque quando você vai para uma igreja nova, você é sempre bem recebido. Você é aquela pessoa, olha só o nosso novo pastor, que legal, como é bom conhecer, ó, esposa, filhos. Então o pastor gosta muito da igreja, a igreja gosta do pastor, mas o tempo vai passando, os problemas vão surgindo, as pessoas vão conhecendo de fato como o pastor vai conhecendo de fato como as pessoas são, e todo mundo vai reconhecendo o óbvio. Não somos perfeitos, temos os nossos problemas, estamos em fase de crescimento, precisamos ser pastoreados, e mesmo falhos, Deus tem nos usado para a edificação do seu corpo, do seu reino, da sua igreja. Então sejam gratos aí pela vida do Marcos, junto com a sua esposa. Não existe na Bíblia esposa de pastor. Você não vai achar esposa de pastor em nenhum texto da Bíblia. Existe a esposa do pastor. A Mel é minha esposa. Ela não é esposa de pastor na igreja, não existe esse cargo. Isso é importante porque às vezes a esposa do pastor, ela sofre muita pressão, que as pessoas, já que é esposa do pastor, ela tem que fazer uma série de coisas. E isso traz um pouco de peso também, porque elas querem servir, mas elas querem servir naturalmente, como todo cristão deve querer. Então, além de serem gratos aí pelo Marcos, sejam gratos aí pela Ana Paula, que cuida de 4 crianças, cuida do marido e ajuda na igreja, né? Eu tenho que me lembrar disso também em relação à minha esposa, os meus filhos, e protegê-la também, né? Disso. E aí caminhamos, além de nós, os membros da igreja também, ó. Quem está aqui desde o início da igreja? Só levanta a mão aqui, ó. Olha só que legal. Ui. Desde o seu início na igreja, né? Que bom, que bênção, gente, muito legal. Nossa igreja lá tem 40 e poucos anos também, eu não lembro se é 41, 44 anos, né? 40 anos. Eu tenho 46, um pouquinho mais velho que o Marcos só, né? Estou aí na minha primeira igreja também. O meu desejo, meu sonho desde o seminário era pastorear a mesma igreja pela minha vida inteira. Por enquanto está acontecendo, se é o que Deus quer, eu não sei, né? Eu queria compartilhar com vocês um texto que lá está no Evangelho de Lucas, capítulo 23. O que nos une, independentemente de termos igrejas diferentes, vivemos em épocas diferentes, temos às vezes até perspectivas diferentes sobre a igreja, é a fé que nós temos. É crer em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Se nós formos ouvir o testemunho de cada pessoa aqui, você vai ver as histórias mais variadas possíveis, dizendo como conheceram a Cristo. Eu não lembro, eu não tenho um testemunho assim impactante. Você perguntar quando foi que eu conheci a Cristo, eu não sei. Eu nasci num lar evangélico, ouvi do Evangelho desde pequenininho, e eu não lembro de ter repetido alguma oração, vindo na frente, levantado a mão, recebido imposição de mãos. Eu não lembro nada disso. Isso trouxe para mim uma certa crise na minha adolescência. Eu comecei a questionar a minha salvação. Será que eu sou salvo? Porque eu ouvi um testemunho de alguém que chorou, o outro caiu no chão, o outro tremeu, o outro repetiu uma oração, e eu não lembro de nada disso. Mas o que me deu toda a paz e tranquilidade de saber que eu sou um filho de Deus, sou salvo, não é por alguma experiência que eu tenho passado, mas é a convicção das verdades claras na palavra de Deus. É isso que faz de nós um cristão, um filho de Deus. É isso que a igreja deve pregar. Uma igreja só é igreja, de fato, se ela for formada por pessoas que um dia reconheceram que são pecadores, que Cristo pagou o preço do seu pecado e morreu na cruz, no seu lugar. E uma igreja só cumpre o seu papel de igreja se ela
prega essa mensagem. Neste mesmo momento, em várias partes do nosso país, em várias partes do mundo, dependendo do fuso de horário, algumas pessoas estão reunidas também, cantando, talvez lendo a Bíblia, e ainda assim podem não ser cristãos, podem não ser igrejas. O que faz de nós um cristão? O que faz desse grupo de pessoas uma igreja? É uma fé em comum. E dentre tantos testemunhos de conversão, tantas mensagens de salvação, a que eu mais gosto está justamente nesse texto de Lucas, capítulo 23, versículo 39 a 43. Acredito que você vai lembrar dessa história. Isso aconteceu na crucificação de Jesus Cristo. Eu vou fazer a leitura do texto e vou trazer aqui 4 lições importantes para você verificar de uma maneira bem simples, independentemente da sua idade, do seu tempo de igreja, do estudo que você tem, do conhecimento teológico que você tem. 4 simples verdades que fazem do crente realmente um filho de Deus e que faz de uma igreja realmente o corpo de Cristo. Tá bom? Vamos lá, Lucas capítulo 23, ele está narrando aqui o julgamento e a condenação de Jesus Cristo, fala todo o processo de crucificação, a partir do versículo 26, e eu vou contar uma parte dessa história, desse evento, que está lá do versículo 39 até o versículo 43. Lucas 23, 39 a 43. Enquanto os irmãos abrem a Bíblia, é sempre importante você entender todo o livro da Bíblia que você abre, qual é o propósito dele, tá? Lucas foi escrito por Lucas. Lucas não foi discípulo direto de Jesus Cristo, não foi um dos 12, mas ele conviveu com alguns desses discípulos e ele decidiu, inspirado por Deus, a fazer um relato organizado dos acontecimentos. Ele fez isso para um tal de Teófilo, para explicar, olha, qual a origem da nossa fé. Então ele conta a vida de Jesus até a morte e a ressurreição. Depois ele escreve o livro que vocês têm estudado a cada domingo, que é o livro de Atos. Ele continua, na minha primeira carta, no meu primeiro livro, eu escrevi, tá? Agora, como que essa mensagem se espalhou? Então o livro de Atos aconteceu por causa desse evento aqui, que Jesus já tinha dito que aconteceria, e depois capacitou os discípulos para pregar esse evangelho. A Bíblia como um todo. Diz assim, versículo 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, contra Jesus, dizendo: não és tu Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O número de evangélicos no Brasil tem crescido a cada dia, os últimos censos têm mostrado isso. Mas uma pergunta é: por que isso não tem se mostrado no dia a dia, no cuidado do brasileiro um com o outro, na diminuição da corrupção, no crescimento da moralidade no nosso país? Porque muitas igrejas, elas são formadas fora dessas verdades que nós vamos falar aqui, como eu falei no início, né? E existem centenas, milhares de denominações no Brasil. Só para você ter uma ideia, eu falo da igreja batista que eu conheço, existem mais de 200 igrejas batistas diferentes, tá? A que eu pastoreio da Convenção Batista Brasileira. Existem mais de 200 grupos diferentes só com o nome de Batista, tá? Não há problema nisso. Mas mostra que há muita divergência sobre o conteúdo, sobre a crença, sobre as bases da fé de uma igreja. E nessa história aqui nós vamos ver 4 lições bem interessantes que devem ser aplicadas para a salvação de crianças, adultos, velhos, brasileiros, estrangeiros, de qualquer época, baseado nessas verdades daqui. E para que você seja salvo, o primeiro ponto, ou a primeira parte da mensagem da igreja, é que nós precisamos reconhecer e entender a natureza do homem. Qual é a natureza do homem? Se você for lá para Gênesis capítulo 3, eu acredito que seja fundamental para todo crente estudar e conhecer muito bem os 3 primeiros capítulos de Gênesis. Conhecendo os 3 primeiros capítulos de Gênesis, você vai entender, vai compreender melhor todo o restante das Escrituras. Porque ele fala que Deus, o Deus perfeito, criou todas as coisas, e todas as coisas muito boas.
A Bíblia fala também em Gênesis que Deus foi o início do casamento, do relacionamento com Ele, o início do trabalho, do descanso, de ter filhos, tudo isso. Mas também em Gênesis 3 mostra como o homem se desviou de Deus. Não porque o homem quis fazer o mal, mas porque o homem quis fazer aquilo que aos olhos dele era bom. Pode ver, Adão e Eva não falaram assim: vamos fazer alguma coisa errada? Vamos pecar? Vamos desobedecer a Deus? Não. Só que eles olharam aquele fruto que era proibido, vedado a eles, e a serpente convenceu-os de que aquilo era bom. Ou seja, que Deus não é tão bom, porque Ele proíbe a gente de algumas coisas que são gostosas. A serpente chega para Eva e fala assim: o que foi que Deus disse? Que você não pode comer de nenhuma das árvores? Olha só. Primeiro, questionando o que estava determinado por Deus. E Eva falou: não foi isso que Deus falou. Deus falou que eu posso comer de todas as árvores, mas aquela eu não posso comer, porque eu tinha que comer, vamos morrer. Aí Satanás começa a questionar o quê? A autoridade das Escrituras, ou a honestidade das Escrituras. E Satanás fala assim: é certo que não morrereis, mas Deus sabe que se você comer, vocês serão como Ele. Olha, Deus está escondendo de você algo muito bom. E a partir dali, e nós, hoje, 2021, pecamos por causa da mesma motivação de Adão. Queremos fazer aquilo que é certo aos nossos olhos. Nós só enxergamos o mundo na nossa perspectiva. E o que me chama a atenção nessa história é a reação daqueles dois malfeitores. Naquela crucificação, além de Jesus Cristo, estavam, geralmente nas crucificações humanas, mais do que uma única pessoa, né? Eram vários que eram crucificados. Nós na história aqui ouvimos, além de Jesus Cristo, pelo menos dois. E aqui nós temos uma mentalidade interessante. A mentalidade do primeiro marginal. Ele fala assim, no versículo 39: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e também a nós. E o outro virou e falou assim: olha, você não teme a Deus estando na mesma sentença? Nós, na verdade, com justiça. Os dois estavam presos, os dois estavam condenados à morte junto com Cristo. Mas nós temos duas mentalidades que nós encontramos hoje. Nós temos aquelas pessoas que entendem: sim, eu sou pecador, sim, eu colho as consequências das minhas más escolhas, ou colho as consequências desse mundo caído. E nós temos algum outro grupo também que toda vez que ele pensa em Deus, ele pensa: por que Deus não me dá isso? Por que Deus não resolve esse meu problema? Por que Ele me cura? Por que Ele não acaba logo com esse Covid? Por que Ele não acaba com o homem mau? Por que Ele não acaba com a corrupção no Brasil? Nós chegamos ao ponto de algumas igrejas desafiarem a Deus. Uma igreja bem popular no Brasil, certo dia ela fez uma campanha no 11 de setembro, que era Desafie a Deus. As pessoas chegam diante de Deus e falam: se tu és Deus, faça isso. Se você de fato é Deus, faça esse milagre. Se fizer isso, eu fico na igreja. Isso tem na Bíblia? Estou ouvindo algumas cabeças. Tem sim. Sabe quem falou isso? Satanás. Lembra a história de Jó? Mas é claro que Jó é bom. Você cerca ele, você protege ele, é lógico que ele te serve. Mexe na saúde dele, mexe na riqueza dele, mexe na família dele. A teologia da prosperidade está na Bíblia, colocada por Satanás. Lá na tentação de Cristo, Satanás vira para ele e fala: se tu és o Filho de Deus. Então essa teologia, falsa teologia, ela existe nas igrejas, mas a origem dela é diabólica, satânica. E está na Bíblia narrando que Satanás criou essa teologia que muitas igrejas seguem. Então, assim como aquele malfeitor, ele estava preso e fala assim: o melhor que Deus pode, se você é Jesus mesmo, você é o Cristo, o Messias, como todo mundo diz, isso nos dá a entender que ele tinha noção do que era ser o Messias. Não era um leigo, eu nem sei o que é um Cristo. Por quê? Porque está ele, Jesus e mais um malfeitor. Ele podia falar para o outro malfeitor. Ele falou para Cristo porque ele tinha informações sobre Cristo. E você ter informações sobre Cristo não é suficiente para você ser salvo. Na verdade, é suficiente para você ser condenado.
Então o que nós precisamos, o primeiro ponto, e para um evangelismo eficiente, eficaz, e para uma igreja pregar corretamente, a mensagem é: nós somos pecadores, nós nascemos pecadores. Davi no Salmo 51 fala: em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, no momento da fecundação, ali nascia um pecador. Essa é a primeira notícia, porque a notícia da cura só faz sentido se você tem a doença, né? Vamos lembrar aqui do Márcio e Márcia, né? Vocês trabalham com aparelho auditivo, é isso? Né? Então, se o Márcio chegar para mim, a Márcia falar: você quer comprar um aparelho auditivo? Está aqui? Eu falo: não quero. Por que eu vou comprar um aparelho auditivo? Tanta coisa que eu vou comprar, né? Aí, só que eu faço um exame, porque minha esposa fala e eu não ouço às vezes, alguém me faz, aí daqui a pouco eu faço um exame lá, fonoaudióloga, né, mano? Aí descobre que eu tenho algum problema lá: olha, você está tendo perda auditiva, você vai precisar usar o aparelho. Opa, parece que esse aparelho começa a fazer algum sentido para mim. Ele começa a parecer importante. Só que as pessoas, elas têm oferecido a Cristo para resolver problemas que não são os piores problemas que o ser humano tem. Porque o pior problema que a gente tem não é a Covid, não é a corrupção do governo, ou a nossa corrupção, ou os nossos problemas financeiros. O maior problema do ser humano é ele nascer debaixo da ira de Deus, nascer condenado. E nós precisamos entender isso. Por mais que nós estejamos sofrendo, nós precisamos entender que esse sofrimento faz parte desse mundo caído. E vai ser assim até Cristo vir nos buscar. Nós temos aqui o relato do segundo malfeitor, no versículo 40. Ele fala assim: nós, na verdade, com justiça, nós estamos aqui porque aqui é o nosso lugar. Essa cruz é do meu tamanho, ela foi feita para mim. Eu mereço a morte. Nós precisamos reconhecer que nós merecemos a morte. Você não merece a salvação. Jesus Cristo não tem que te salvar. Nós precisamos ter essa verdade. E essa precisa ser a mensagem da igreja. Hoje temos igrejas cheias em muitos lugares, mas que não falam de pecado. Talvez o Marcos lembre lá, a Melina, minha esposa, fez seminário também. Ana Paula fez? Fez o projeto Marcos. O evangelismo que a gente fazia em São Paulo, eu lembro, a gente chama quadro cênico, não sei quantos aqui conhecem, e o instrutor nosso, ele avisou e falou o seguinte: olha, você vai desenhar o quadro, todo mundo sabe como é que é o quadro cênico? Acho que não, né? Um dia o Marcão faz aí, é bem legal, né? Ele fala: quando você escrever isso lá na Praça da República, né? Na Praça da República em São Paulo, que era onde a gente ia, né? Quando você escrever Deus, um monte de gente que está lá parado para assistir, está passando pela rua e chama a atenção aquele quadro, um monte de jovem lá, escreveu Deus, o pessoal vai embora uma galerinha. Quando você escrever pecado, aí outra galera vai embora. Mas quem ficou depois que você escreveu o pecado não vai sair mais. Porque hoje falar de pecado dentro da igreja ofende. Eu não quero ouvir que eu sou pecador, eu quero ouvir que eu sou um príncipe do reino, príncipes e princesas. Eu quero ouvir que eu sou um vencedor. Eu não quero ouvir que eu sou um pecador. Isso tem esvaziado igrejas sérias e tem enchido igrejas que estão investindo naquilo que as pessoas querem ouvir. Aquele malfeitor, o segundo malfeitor, nós não temos nome dele na Bíblia, apesar da Igreja Católica ter dado o nome a ele, nós não temos esse nome, né? Aquele malfeitor, ele fala: nós estamos aqui porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Então a primeira lição: reconheça a natureza pecaminosa do homem. Reconheça a tendência que nós temos para fazer aquilo que é errado. Você não vai ser salvo pelos seus esforços. Se Deus entregar para você um papel com a garantia da sua salvação, você perde esse papel, mais cedo ou mais tarde. Não lembra onde guardou. Eu gosto muito do texto que o Marco leu, principalmente o final, né? Quando ouviram o Evangelho da salvação, foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da vossa redenção. O que garante a minha salvação é o selo, né, do Espírito Santo. É isso que me traz a salvação. Então, reconheça a natureza pecaminosa do homem. Segundo, reconheça a justa condenação do homem. É junto com esses mesmos versículos, né?
Ele está falando assim: nós recebemos o castigo que merecemos. O homem é mau porque ele quer ter satisfeito as suas vontades. Nós somos assim desde pequeno, nós queremos satisfazer os desejos do nosso coração. Por causa disso, nós desobedecemos a Deus, pecamos, queremos nessa busca por satisfação desobedecer o padrão de Deus, não enxergamos mais o padrão de Deus como melhor e fazemos más escolhas. A más escolha leva a uma morte eterna. Lembra que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então o salário é obrigação, não é favor, né? Quem trabalha aqui, não chega no final do mês, o patrão fala assim: vou fazer um favor, vou te dar um dinheiro aí porque você trabalhou com a gente. Isso não existe. Se ele não der, você entra na justiça e você ganha o dinheiro que ele tem que te dar. O salário do pecado é a morte. Você tem que morrer, essa é a morte. E aí nós temos então que essa segunda lição, precisamos reconhecer a justa condenação. Pense nisso. Você não tem nada para exigir de Deus. A cruz pertence a você. Você não quer morrer eternamente, mas é justamente o seu lugar. Uma terceira lição, só relembrando: a primeira lição, o homem, a natureza do homem, você precisa reconhecer a natureza pecaminosa do homem. Segunda lição, a natureza pecaminosa do homem leva a uma condenação justa, que é a morte eterna. A terceira lição é que nós precisamos entender qual a solução divina, exclusiva, única solução de Deus para o pecado. E essa solução está em Jesus Cristo, no pagamento do preço na cruz por nosso pecado. O que me chama a atenção nesse versículo 40 de novo, né? O segundo malfeitor, ele fala assim, repreendeu dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. Sabe o que eu acredito que ele está falando aqui? Eu acredito que aquele segundo malfeitor, além de admitir que é pecador e que merece a morte, que ele está no lugar certo, ele fala: nós estamos tendo a mesma condenação de Jesus, que é Deus. Eu vou repetir, veja se você consegue entender isso. Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença, ou seja, Deus, na pessoa de Jesus Cristo, está recebendo a mesma condenação que você, e nem assim você se liga, nem assim você teme. Só para você ter uma ideia, diz a tradição que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele se negou a morrer na mesma posição que Jesus. Como quem fala assim: aquela posição é dele, do santo, do puro, do Deus. Vira a minha cruz de outra maneira. Aqui nós temos aquele malfeitor reconhecendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A Bíblia, ela foi escrita com esse propósito. Nós estamos estudando lá em Amparo o Evangelho de João. Estamos no capítulo 6 ainda. Mas eu sempre lembro o propósito do Evangelho de João. Está lá no capítulo 20, versículo 31. Diz assim, que Jesus fez vários milagres, né? E fala assim: estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenhais vida em seu nome. João fala assim: tudo que eu juntei aqui foram colocados tantos milagres que Jesus Cristo fez para que você olhe para Jesus e fala: realmente Jesus é o Cristo, Filho de Deus. E quando você crer nisso, você vai ser salvo. Esse foi o propósito, porque o livro de João, o Evangelho de João, foi escrito. Então ele está reconhecendo que Jesus é o Filho de Deus. E essa é a mensagem. Cristo morreu. Cristo, Filho de Deus, pagou o preço do nosso pecado. Essa é a mensagem de toda a Bíblia. Essa mensagem, eu vou fazer um rápido resumo, né? Eu falo lá na igreja e relembro, o Antigo Testamento, ele aponta para o Messias que viria. O Novo Testamento aponta para o Messias que veio. O Antigo Testamento, ele fala do derramamento de sangue em favor do pecador. O Novo Testamento, ele é narrado depois que Jesus Cristo morre e derrama o seu sangue de uma vez por todas. A palavra testamento é aliança, trato. A antiga aliança fala do Messias que viria. A nova aliança é quando o Messias já veio. Você vê o derramamento de sangue em todo o Antigo Testamento. Nós falamos, eu sempre repito lá na igreja, que a mensagem da Bíblia é:
entre um homem pecador e um Deus santo, há sangue inocente derramado. Por isso que no pecado de Adão e Eva, Deus mata um animal para cobrir uma das consequências do pecado, que era a vergonha de o casal estar juntos. Primeira vez que eles viram sangue. Os animais só começaram a ser comidos em Gênesis capítulo 9, depois do dilúvio. Antes disso era só ervas, vegetais. Era todo mundo vegano, né? E ele viu pela primeira vez um sangue derramado por culpa dele. Lá em Gênesis capítulo 4, a história de Caim e Abel. Eles vão cultuar o Senhor, Abel oferece do fruto da terra. Você vai ver lá em Êxodo, em Levítico, que era normal esse tipo de oferta. Mas Abel ofereceu um animal morto. O que se faz com um animal morto numa época em que não se come carne? É porque lá já havia essa mensagem: entre um homem pecador e um Deus santo, há sangue inocente derramado, e isso agradou a Deus. Nós temos depois do dilúvio, Deus chega para Noé e fala assim: Noé, capítulo 6 de Gênesis, eu vou destruir a terra porque o coração do homem é totalmente mau. Aí ele fala: construa uma arca, põe alguns animais e tal. Você conhece essa história. No final, lá no final do capítulo 8, depois que sai Noé, sua esposa, filhos e noras e todos os animais, lembra, Noé mata um animal, sacrifica a Deus. E Deus diz assim: nunca mais vou destruir a água, vou destruir a terra com água, porque o coração do homem é totalmente mau. O dilúvio, uma limpeza social, né, não foi suficiente para limpar o coração do homem. Mas Deus falou: não vou destruir o homem, porque Deus sentiu que o aroma do sacrifício de Noé, que era um animal morto. Aí nós temos lá para frente a história de Abraão. Abraão, depois que finalmente nasce seu filho Isaac, Deus chega a Abraão, vai lá, pega o seu único filho Isaac e oferece para mim sacrifício. Abraão levanta, eu estou resumindo a história, leia com emoção, né? Cada parte se colocando no lugar. Estou resumindo a história. Ele, quando chega perto do monte, ele vai subir, o filho fala: pai, estou vendo fogo, estou vendo a lenha, mas eu não estou vendo um animal que vai ser sacrificado. Isaac sabia que era necessário um animal para sacrificar. E ali nós temos uma das respostas mais bonitas da Bíblia, quando Abraão fala assim: Deus proverá para si o sacrifício. Deus vai providenciar a oferta que é para ele. E ali aparece aquele animalzinho. Depois, quando Deus não deixa de matar Isaac, vem aquele animal, e aquele animal é sacrificado. E aquilo agrada a Deus. Depois nós temos a Páscoa. Antes da saída do Egito, Deus manda Moisés avisar o povo: passa o sangue dos animais nos umbrais da porta, e o anjo da morte, que eu vou enviar, quando ele vê o sangue, ele vai passar por cima, né? Daí vem a palavra Páscoa, e o primogênito não será morto. Sabe o que nós temos ali? Por que o anjo da morte não ia entrar? Porque ele conhecia as pessoas que estavam lá dentro, porque ele ia olhar as obras de cada um, porque ele ia ver a ficha corrida, porque ele ia querer saber quem deu dízimo, quem não deu dízimo, quem era bonzinho, quem não era bonzinho, quem amava, quem era fiel, quem era obediente. Não. O anjo da morte, ele não entrava onde ele via o sangue. E ali é instituída a Páscoa. E ano após ano, o povo precisava matar um animal, porque entre um homem pecador e um Deus santo há sangue inocente derramado. E esse sangue se cumpriu naquele dia. Neste dia que nós temos em Lucas aqui, quando Jesus Cristo estava naquela cruz. E aquele malfeitor, ele olha para Jesus, e olha para o outro malfeitor e fala: você não teme a Deus, mesmo passando pela mesma sentença que o próprio Deus? Então está aí uma terceira notícia, ou uma terceira mensagem, um terceiro ponto. Você precisa reconhecer a solução divina para o pecado, que é o sangue de Cristo derramado no seu lugar. É o único caminho. Essa é a única mensagem. E muitas pessoas vão rejeitar essa mensagem. E como o Márcio falou também, muitas pessoas vão chegar, vão ficar, vão gostar, vão se envolver, mas elas vão sair e vão embora. Porque se elas vierem aqui por causa da localização, por causa do contato, das amizades, por causa do louvor,
se não ficarem por causa de Cristo, elas saem por esses mesmos motivos. A gente se entristece, mas vou falar, Márcio, não tem o que fazer. A Bíblia não tem plano B. Paulo, falando a Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 4, ele fala assim: pregue o Evangelho, porque vai chegar um tempo que as pessoas não suportarão ouvir o Evangelho. Esquisito isso, né? Ele quer dizer, em outras palavras, assim: olha, você prega o Evangelho, se as pessoas não quiserem ouvir, aí sabe o que você faz? Você prega o Evangelho. Mas se pela segunda vez as pessoas não quiserem ouvir, aí sim você prega o Evangelho. Não tem outra mensagem. As pessoas vão rejeitar, porque o Evangelho salva os que creem e condena, confirma a condenação dos que rejeitam. Aquele malfeitor olhou para Jesus e ele tanto cria que Jesus estava lá pagando o preço como Deus do nosso pecado, que ele fala aquilo que está no versículo 42. Ele fala assim: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Você não acha esquisito alguém que está crucificado falar sobre o futuro? Não é estranho isso? Como você fala para alguém que foi condenado à morte, que está pendurado no madeiro, sobre os próximos dias? Aquele malfeitor só falou dessa forma com Cristo porque ele tinha mais algumas informações sobre Jesus. Primeiro, Jesus é rei. Jesus tem um reino. Segundo, essa cruz não seria suficiente para prender Cristo, porque ele fala: o Senhor vai vir com o seu reino, não mais como um judeu aos olhos do povo, um judeu qualquer, não mais andando de maneira humilde, comendo com pessoas simples, não esse Jesus que nós estamos acostumados, que a gente vê em alguns quadrinhos, aquele Jesus com cara triste, aquele Jesus que nos filmes sempre anda em câmera lenta e fala devagarinho. Mas Jesus que vai voltar como de fato Ele é, como Rei, poderoso. Você quer ter uma imagem real da natureza de Cristo? De fato, não estou dizendo que não é verdadeira a natureza de Cristo narrada no Novo Testamento, mas Ele, com toda a sua glória e seu poder, vai lá e lê Apocalipse 19, quando Ele vai vir com olhos como chamas de fogo, saindo uma espada da sua boca. É esse Jesus, este Rei, que aquele malfeitor estava vendo na cruz naquele momento. Outros estavam olhando como um Jesus frágil, mas Ele está falando: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E você precisa crer nisso, que esse Rei grandioso e poderoso, Ele se importa com você. Jesus não virou para ele: agora você quer ser salvo, né? Agora você está preso na cruz, fez um monte de coisa. Não, porque Ele, se olhasse para a vida daquele malfeitor e olhar para a nossa vida, quem pode ser salvo? Mas aquele malfeitor sabia também da misericórdia de Jesus, por isso que ele clama. E nós temos aqui, então, a nossa terceira lição: reconhecer a solução divina para o pecado. Primeira lição: reconheça a natureza pecaminosa. Nós temos a tendência de fazer o mal. Segunda lição: a consequência do pecado é a morte eterna. Essa consequência eterna do pecado. Ainda tem a consequência do pecado aqui. Nós colhemos as consequências das nossas escolhas, das escolhas de pessoas, o mal que pessoas fazem por nós, a ação do diabo. E terceira lição: reconheça a solução divina para o pecado. Jesus Cristo, nosso Salvador. Essa é a mensagem da Bíblia, essa é a mensagem da igreja. Paulo, 1 Coríntios capítulo 2, ele relembra, quando começou o ministério em Corinto, ele fala assim: quando estive convosco, nada vos propus saber, senão Cristo e este crucificado. Primeira vez que eu cheguei em Corinto, não tinha outro assunto para falar para vocês, senão Cristo morreu na cruz por causa de vocês. Depois ele fala sobre um monte de assunto, na primeira carta. Quando Paulo instrui a igreja sobre a ceia, lembra lá, 1 Coríntios capítulo 10 e 11 também fala? Ele fala assim: porque toda vez que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciai a morte do Senhor,
A mensagem da igreja é a morte do Senhor, não é a prosperidade se você for fiel. A mensagem da igreja é: Cristo morreu pelo seu pecado, no seu lugar. E na ceia anunciais a morte do Senhor. Até quando? Até quando a igreja vai anunciar a morte do Senhor? Até que Ele venha. Para fazer o quê? Buscar a gente. Então essa é a mensagem. Essa é a mensagem da igreja. Uma igreja, só é igreja, só é evangelho. Isso é missionário se pregar a morte de Cristo, Cristo crucificado. E a quarta lição aqui, que é a consequência dessas três primeiras. Jesus, versículo 43. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Você já tentou imaginar toda aquela cena da crucificação? A dor que não deve ter sido. Você já assistiu aquele filme A Paixão de Cristo? Assistiram? Que filme, não? É um filme de chorar. Quando você assiste aquele filme, depois que acaba o filme, parece que você fala assim: eu nunca mais vou pecar na minha vida. Até esquecer do filme. É um filme muito duro, muito triste, mas eu acho que dá para a gente ter uma ideia do que foi o sofrimento de Cristo, que era uma crucificação. E um daqueles homens, esse malfeitor, estava lá, assim como Cristo, assim como o primeiro malfeitor, estava sofrendo. Mas eu fico imaginando que em todo aquele evento, todas as pessoas que estavam naquele momento, toda aquela cena, aquele era o homem mais feliz. Jesus era o mais feliz lá? Acredito que não. Acredito que ele sabia que era o propósito dele, mas ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Porque lá ele estava representando, carregando o pecado do mundo todo, e Deus não olhou, Deus não livrou ele naquele momento. Mas eu penso que este malfeitor era a pessoa mais feliz e mais satisfeita naquele momento da crucificação. Porque Jesus, depois que ele confessa essa fé, né? E só de pensar, Jesus fala assim: hoje estarás comigo no paraíso. Imagina a alegria daquele homem. Agora eu posso morrer. Você tem essa convicção? O Covid está aí, o irmão ficou 21 dias, né? Tem gente que sofreu bastante, tem gente que está morrendo, tem gente que o vírus não passa nem perto. Mas a gente sabe que vai morrer de alguma coisa. A Bíblia fala da ressurreição de Lázaro. Conhecem a história dele? Conhecem Lázaro? Já viram ele aí? Já conversaram com ele? Por que vocês nunca encontraram ele? Não esse Lázaro, desculpa. Ele já está pensando no outro Lázaro lá. O Lázaro que ressuscitou. Esse é outro nome para Judas. O Lázaro que foi ressuscitado, porque você não conhece? Ele morreu de novo. E se bobear, o irmãozinho que foi doente aí sofreu? Imagina, você sofre, morre, Deus vai lá e ressuscita, a esposa fica feliz, né? A esposa fica feliz, daqui a pouco fica doente de novo. A pessoa fica doente 2 vezes, até morrer 2 vezes. Isso é vida? Não, porque esse não é o que Deus tem para você. Deus tem para nós uma vida eterna. E eu não sei se eu vou morrer de Covid, se eu vou morrer atropelado, se eu vou morrer de velhice, se eu vou escorregar no chuveiro, ou comer alguma coisa e estar lá, não sei quando, mas eu sei para onde eu vou. E isso deve fazer a diferença para a nossa vida. Aquele malfeitor, sabe o que aconteceu com ele depois, um pouquinho mais para o final, antes da sua morte? O que a Bíblia fala que aconteceu com ele? Quem lembra? O que acontecia na sua crucificação? As suas pernas seriam quebradas. Porque eles na crucificação ficavam penduradinhos, se eu ficar aqui com ela, ficavam penduradinhos, e pendurado assim, o povo vai cansando, eles faziam força para respirar, para entrar um pouquinho de ar. Então no final, porque não podia deixar chegar à noite, eles pegavam um bastão de madeira e plaque, quebravam as pernas para a pessoa não conseguir, morrer asfixiado. Não aconteceu com Jesus, até em cumprimento de uma profecia, que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Aquele homem sofreu, ele ainda ia sofrer mais, mesmo crendo, tendo nessa esperança eterna de que um dia estaria para sempre com o Senhor. Eu acho que essa é um pouquinho a nossa vida. Nossa igreja passou por momentos difíceis lá em Amparo também. Sempre passa, né?
Mas foi um momento muito difícil, o momento mais difícil que nós já passamos em toda a nossa vida. Espero que seja o momento mais difícil que já passamos em toda a nossa vida, que não tenha nada parecido. E aqui também passa por problemas, nós vamos continuar passando por problemas. Jesus, ele não tirou aquele malfeitor da cruz. Porque se Jesus Cristo livrasse aquele malfeitor da cruz, sabe o que ia acontecer? Ele ia morrer de novo. Jesus, ele fez a verdadeira mudança que importa, que é transformar o nosso destino, o nosso futuro. E é um futuro garantido para todo aquele que um dia crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador. E não importa se você está aqui há 38 anos, ou se você chegou agora. Se é uma criança de 3, 4 anos, se é um idoso de 80, nós só seremos salvos. Ou alguém só será, eu sou salvo. Como eu estou falando para pessoas que eu não conheço, você só será salvo se você entender que você é pecador, que você, como pecador, merece a morte eterna, que Jesus Cristo pagou o preço do seu pecado e que Ele te dá esperança pela fé de que você pode viver eternamente com Ele no futuro. Isso vai te dar forças para enfrentar o sofrimento hoje. A Bíblia dá muitas lições de como você enfrenta o sofrimento hoje, mas não se esqueça para onde você vai. O que deve ser a sua motivação é onde você estará a eternidade, mesmo passando por qualquer sofrimento nesse mundo. Por isso que Paulo diz: a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós eterno peso de glória. Não sei o que vocês estão passando aí na vida de vocês, que sofrimento, que luta vocês estão passando. Mas se você já foi apedrejado, a ponto de olharem para você e falar, já morreu. Se vocês já foram chicoteados várias vezes, já passaram por 2 naufrágios, já foram rejeitados por várias igrejas, já falaram mal de vocês, já foram presos, só esperando alguém chegar para te condenar. Se você já passou por algo semelhante, ou mais que isso, aí você pode meio questionar Paulo. Mas se você não passou por tudo isso, olhe para Paulo e pense, por que ele está chamando de leve e momentânea tribulação? Porque ele não está comparando com outras igrejas, a vida do pastor com outros pastores, de esposa do pastor com a esposa de outros pastores, com a igreja de Atibaia com as igrejas de outras igrejas de Atibaia. Ele está comparando o sofrimento que você tem aqui com a eternidade junto ao Pai, onde não haverá mais dor e sofrimento nunca mais. Essa é a esperança dele. E nos próximos anos, espero que vocês não completem mais 38 anos. Eu não quero que Cristo venha antes disso e leve todos nós de uma vez por todas para junto dele. Mas enquanto isso não acontece, que esta igreja, a primeira igreja batista em Amparo, possa pregar Cristo e este crucificado. Oi? Não, essa e a de Amparo, a minha também, né? Que nós possamos pregar a Cristo e este crucificado, no lugar dessas pessoas que vão ouvir a mensagem. Alguns vão rejeitar, isso vai acontecer. Quantos aqui rejeitaram algumas vezes? Levanta a mão aí. Quem fala assim, eu fui muito cabeça dura para o Evangelho? Levanta a mão alta aqui para o pessoal ver lá. Já pensou se a primeira vez já condenasse? Ah, como Deus é misericordioso. Que bom que Deus é misericordioso, né? Que bom. Então tenhamos esperança, preguemos o Evangelho, preguemos Cristo e este crucificado, porque um dia estaremos com Cristo no paraíso. Eu vou estar lá, junto com Jesus. Espero que com a minha esposa, com os meus filhos, não põe a mão no fogo por ninguém, eles sabem disso, né? Mas por todos aqueles que creem, e junto com esse malfeitor, vou estar junto com ele. Com tantos outros que um dia creem em Jesus Cristo como seu Salvador. Bom? Feche seus olhos, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Pai querido, quando nós olhamos para a Tua Palavra, Pai, nós reconhecemos que não temos mérito nenhum, Pai, para sermos salvos. Todo o nosso esforço, Pai, aqui, todas as coisas boas que fazemos, Pai, se comparada com as coisas más que fazemos, que esperança teríamos, Pai? E quando olhamos para a salvação, para a fé que temos, qual o mérito nosso, Pai? Se nós simplesmente aceitamos toda a obra que é Tua, Pai, que foi feita pelo Senhor e por Teu Filho Jesus naquela cruz. Pai, quando nós lemos essa história, nós nos alegramos, Pai, e vemos como o Senhor foi misericordioso
não só com aquele malfeitor, mas com todas as pessoas que um dia, Pai, reconheceram que são pecadores. Que essa mensagem, mesmo como salvos, Pai, possamos lembrar dela todos os dias. Que todos os dias acordemos e lembremos, Pai, que somos pecadores, mas que o Senhor é nosso Salvador. Ajuda, Pai, essa igreja, não só como uma organização, mas cada um dos seus membros, Pai, a relembrarem diariamente o que creem e quem são em Cristo, para que possam vencer as dificuldades, as tristezas, os problemas que tem nessa vida, e que possam olhar, Pai, a grandeza da eternidade que passaremos quando o Senhor vier com o teu reino, Pai. Teu Filho Jesus. Que isso fale mais alto que as nossas tristezas e as nossas tribulações. É isso que eu peço, Pai, por mim, pelos meus irmãos, peço pelo Marcos, como pastor dessa igreja, a mim também, Pai, como pastor e amparo, que possamos manter firmes o foco, Pai, no Evangelho puro, simples, sem mistura. Essa é a nossa oração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria terminar com duas frases que eu lembrei aqui. Uma delas foi escrita por um homem chamado John Newton. Ele foi um comerciante de escravos. E na sua conversão, uma das coisas que ele falou foi assim: eu já estou velho, mas eu tenho duas coisas que ficam muito fortes na minha mente. Eu sou um grande pecador, Jesus Cristo é meu grande Salvador. Tenhamos isso em mente. E uma frase que eu anotei aqui do J.C. Ryle, que ele fala assim: na cruz um ladrão foi salvo, para que ninguém se desespere, mas apenas um, para que ninguém se iluda. Então, Deus salva pecadores, mas Ele não salva qualquer pessoa, porque muitas pessoas não rejeitam a sua vida de pecado e não reconhecem Cristo como Salvador. Cristo é o nosso Salvador. Tenham isso em mente. Que isso dirija a vida de vocês, que isso seja motivação para vocês aguardarem a volta de Cristo, vencerem as tribulações do dia a dia e cumprirem seu propósito como igreja. Bom? Deus abençoe suas vidas. Marcos. Boa noite. Sei que nós já oramos, mas vamos ter mais uma palavra de oração, em especial pela vida do nosso pregador e a família. Orar por eles. Senhor, nós somos gratos a Ti, Pai, porque o dia da Tua salvação nos alcançou, essa misericórdia, esse grande amor que o Senhor ofertou por nós. Por isso, hoje podemos nos reunir aqui como igreja do Senhor e celebrar mais um ano como Teu corpo em Cristo, e que isso seja uma motivação a mais de espalharmos as Tuas boas novas do Teu Evangelho e que as pessoas venham conhecer o Teu reino e ter essa esperança que nós também temos, Pai, de que aquilo que nos aguarda é muito mais gratificante, muito mais confortante do que aquilo que temos aqui hoje, e que esses sofrimentos, desesperos, tantas coisas que temos aqui neste mundo possam fazer com que a gente lembre que nós não somos desse mundo, Pai, e sim que algo muito melhor e maior nos aguarda, não porque merecemos, mas porque por Tua misericórdia e amor que nos alcançou, nós iremos receber. Te peço especial pela vida do João Marcos, da sua família, dos seus filhos, que o Senhor possa conceder-nos força, graça, misericórdia na condução da igreja de amparo, que o Senhor possa sustentá-los, que o Senhor possa ser sempre presente na vida deles e que eles possam, assim como nós também, pregar a Cristo e ser testificado para que o Teu Evangelho seja conhecido, o Teu reino reconhecido, que mais pessoas possam fazer parte dele. Obrigado por eles estarem aqui conosco nessa noite de celebração ao Senhor,
pelo que o Senhor tem feito por nós, e que o Senhor cuide, os guarde, e depois também não voltem para casa, que o Senhor proteja na estrada, livre de todo mal, todo perigo, e que possamos juntos, como igreja do Senhor, cada dia mais sermos a imagem do Senhor Jesus, que aguarda o retorno do Senhor Jesus. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.